Fala galera, voltando aqui para a gente falar de algo que parece um tanto quanto antigo, mas é bastante recente. Você já digitalizou seu processo de admissão? Ou você ainda está pedindo para o colaborador levar aquele bolinho de papel, entregar no balcão, carimba, tal, arquiva? Como que está a sua admissão hoje? O próprio governo deu um empurrão em muita coisa. A carteira de trabalho, que era de papel e você tinha todo aquele processo, hoje ela é digital. E até um adendo aqui, chegando ao ponto da pessoa saber que vai ser demitida pela notificação da carteira de trabalho digital e não pelo comunicado de um líder. Então, o mundo digitalizou muita coisa, o governo, inclusive, se adiantou em muita coisa, mas tem muita empresa que ainda está no papel. Demora para contratar alguém que é remoto, isso tudo é impeditivo. Vou contratar alguém de outro estado, alguma é um candidato incrível para aquela vaga, mas se o meu processo não é digital, eu não consigo fazer isso ou acaba sendo uma gambiarra que muitas vezes pode custar caro lá no final da história, porque a gente está falando de dados, segurança jurídica, segurança da informação e tecnologia. Falei que parece algo recente, mas transformação digital é um movimento que já aconteceu há uns 10 anos. Hoje se fala muito menos, mas ainda tem processos que a gente precisa trabalhar em cima disso, porque ela é composta de processos, pessoas e tecnologia. A gente avançou muitas vezes em tecnologia, mas o nosso processo não está funcionando e as nossas pessoas ainda a gente não preparou para isso. Para a gente bater esse papo aqui, eu trouxe meu convidado que tem uma solução que é especialista nesse processo para ajudar você a contratar de forma mais digital. Conta aí, conta um pouquinho sobre você, um pouquinho da solução e para depois a gente seguir o papo. Ótimo, obrigado. Sou Marcelo Araújo, diretor comercial da iBox Digital e um dos acionistas. É um prazer estar aqui. Então vamos lá, primeira coisa, deixa eu puxar minha colinha aqui. Onde que as empresas estão perdendo dinheiro hoje sem perceber, acho que muitas vezes não entrou no radar, no processo de admissão? Quais são os custos invisíveis ou não tão claros que estão nisso daí? Perfeito. Eu acho que assim, quando você a perda exatamente está quando você não enxerga isso dentro do DRE, Uhum, né, das empresas. Então, quando você não enxerga isso, realmente não tem como você mensurar. Então, um dos pontos importantes está ligado muito à questão do tempo. Então, hoje as empresas não conseguem mensurar assim, quanto tempo se demora exatamente para contratar um colaborador. uhum. Quanto tempo demora para um recrutamento, fazer um recrutamento e seleção, né? Quanto tempo demora exatamente para conferir uma documentação. Então, quando você coloca isso na prática, né? Isso daí não aparece em lugar nenhum. Não dá para exatamente mensurar. Então, muitas das empresas hoje fazem o seguinte: procuram processos mais detalhados de antecipar esse processo admissional hoje para gerar esse valor. E é aquela história. Hoje, se você não contrata rápido, o que que acontece? Você pode perder o teu talento Uhum. para um outro concorrente que está contratando mais rápido. E isso é um custo invisível. É, acho que é um bom ponto que você traz, porque muitas vezes, espera aí, o meu processo é um É, pouco lento, eu tô perdendo, porque vamos lá, gente, não vamos ser inocente, né? Não é, é só você que tá atrás daquele profissional. sim, E hoje a solução ela funciona, essa admissão ela funciona para qualquer tipo de vaga, inclusive vagas operacionais, e eu já vou te explicar o porquê que eu tô te sim. perguntando. Muitas vezes a gente tem um público que não tem uma maturidade digital alta para usar isso. Funciona para essa galera também? Funciona muito bem. Sabe que antes, inclusive, da pandemia, a gente teve um desafio muito grande, né? De colocar essa plataforma no mercado, porque ninguém exatamente acreditava por essa questão. Quando você vendia para uma empresa no setor no agro, então, como que alguém do campo, por exemplo, vai pegar o celular e vai colocar sua documentação lá? Então, esse era um desafio Uhum, e foi um desafio superado. Foi um desafio que, quando entrou a questão da pandemia, acelerou muito esse processo. Então, as pessoas você começou a ter aplicações e funcionalidades que facilitava exatamente a vida do candidato para submeter uma documentação rápida, né, e uhum. precisa. Isso, já passou e atualmente, claro, todo mundo está aí muito modernizado, né, de Uhum. colocar essa documentação, então tem essa facilidade muito grande. É, tá na palma da mão tudo hoje, né, Tudo, tá ali no celular, tudo, E tudo, o tudo. pessoal que tinha medo, inclusive, Exatamente, na pandemia aprendeu até a fazer compra online, que tinha morriam de exatamente. medo. Minha avó era um exemplo disso.
E aí, se o gestor do RH precisasse defender esse investimento para um CFO, aqui é um ponto que eu estou Uhum. puxando muitas vezes, como que esse RH defende a aquisição de uma ferramenta dessa? Como que eu justifico, se é uma pequena ou média, se é uma grande, como que eu levo isso para o ser humano que o dono do orçamento, como que eu defendo isso perante a minha gestão para que eu consiga aplicar isso? Quais são os ganhos, mitigação de riscos também, o que que você enxerga? É, O que que você diria de argumento para esse RH? perfeito. Para um CFO, você não pode exatamente apresentar para ele algo que, olha, vai ter eficiência operacional. Ele exatamente, ele quer ver, qual que é o resultado financeiro, né. Uhum, Ele quer saber, assim, o que que isso vai trazer financeiramente para a empresa. Então você tem coisas básicas que você pode, utilizar. Por exemplo, quanto tempo essa vaga ficou aberta? É um Quanto que é o custo disso, uhum. né? Quanto tempo, por exemplo, demora, um tempo de contratação, né? Quanto tempo, por exemplo, demora uma regularização de uma documentação que está errada? Quanto tempo demora, por exemplo, um gestor, né, avaliar tudo isso e a vaga dele lá está aberta? Então vamos colocar isso na prática. Imagina uma pessoa, setor da área de vendas. Se essa vaga fica muito tempo aberta, né, o que que Uma acontece? cadeira vazia não Uma cadeira produzindo. vazia não está tendo nenhum tipo de resultado. Então, quando você mensura isso exatamente para o CFO, né, é isso que ele quer ver. Ele quer Uhum. ver esse valor, né. Esse é o ponto. Um dos conteúdos que eu produzi já, que falava sobre recrutamento no varejo. Sim, E um dos pontos que ela trouxe foi esse processo de digitalizar a admissão, exatamente porque, assim, a rotatividade é alta, eles precisam das pessoas na loja, e não dava mais para ter aquele processo da pessoa ter que ir até o escritório central, sendo que perfeito. ela vai trabalhar numa outra extremidade da cidade ou até em outra cidade. Então ela mostrou um pouco desse ganho que ela teve, porque ela precisava de velocidade, para colocar essa pessoa o mais rápido possível disponível. Isso é uma forma de medir o ROI também, né. É o pacto operacional, né. Uhum. Na verdade, assim, você só consegue medir o ROI acelerando exatamente esse processo admissional. Sem isso e medindo isso, né, automaticamente. Nos bastidores você estava falando um pouquinho que tem um cliente seu que recruta quantas pessoas por mês? Entre 3.000 a 4.000 por mês, Qual foi a do setor pergunta? de saúde. A pergunta que eu fiz para ele foi: "É rotatividade ou é crescimento?" Aí é Não, um é um cliente hoje que tem 80.000 colaboradores. imagina a folha de pagamento desse povo, né, como é que roda tudo isso. Não é fácil. Tem 80 recrutadores. Então, tem que contratar muito rápido, porque você imagina, a quantidade, por exemplo, né, esse cliente vale a pena até citar, porque ele saiu de uma nível de contratação que ele tinha lá de 9 dias para 3 dias. Isso numa operação de Numa saúde operação faz nossa, muita muita diferença. diferença. Então você imagina o ganho que ele teve, se você replicar isso ao longo de 12 meses, né, 3.000, 4.000 contratações, o ganho que ele teve operacionalmente. Isso o CFO quer ver. Uhum. O CFO ele já vai medir e fala assim: "Aqui eu tive o Um ganho ganho. financeiro". Ele vai olhar o NPS do paciente, por exemplo, nesse Exatamente, caso, vai usar tudo isso. melhora o atendimento, melhora o Tudo. NPS, Melhora é efeito tudo. cascata, Efeito efeito cascata. cascata. Exatamente. E é esse o ponto que eu puxo muito que o RH precisa aprender a calcular. Nem todo indicador nosso está dentro da nossa área. Sim, Às vezes ele está lá na ponta, na tá lá na satisfação do ponta. cliente, Isso. na velocidade que você entrega um candidato para uma operação crítica, muitas vezes, que a gente Uhum. tem áreas. E eu estou fugindo um pouco aqui do assunto, da pauta que a gente tinha combinado, exatamente para a gente descer em operações que demandam muita gente. Sim. Imagina se a gente tivesse ainda aquele cenário lá de trás, o balcãozinho, No você entregando o papel, assinando. documento. Não, é A gente inviável. daria conta a gente daria vazão? Primeiro que o candidato acho que já desistiria hoje. "Ah, eu tenho que levar a papelada Exatamente, ainda?" exatamente. Tirar foto, gente, acho que É, alguém tem é. 3x4 ainda? Eu não tenho mais, acho que nem se pede mais isso. No passado É, era um impeditivo muitas vezes, a é, pessoa: "Ah, não, pediu foto, não quero, não vou é, levar". Então o digital ajuda muito nisso, exatamente. e aí acho que, de novo, a gente voltar o ROI disso não vai estar diretamente no RH. A gente vai ter que olhar um pouquinho mais para frente. A redução de erro, acho que de retrabalho, que vinha Retrabalho, era muito documento preenchido à mão, né. sim.
Era E muito. você tem a questão dos riscos também trabalhistas, né, se você não preenche um requisito, então isso também é um ponto muito de atenção, Uhum. né, dentro dessas empresas. Imagina você realmente não ter aquela documentação de forma organizada, né, e disponível depois, né, de forma exatamente digital, isso pode trazer um prejuízo financeiro para a companhia. É um dos pontos que a gente tinha mapeado é que é o que a gente ganha com a digitalização, né, de eficiência. Você trouxe um Sim, sim, excelente de um exemplo de área da saúde, tem muita gente sim, trabalhando, e uma rotatividade que também é um desafio. isso. Quando a gente olha para varejo, mesma coisa, a gente tem Mesma uma coisa. rotatividade muito alta. Trazer a gente ter noção disso vai nos ajudar também a defender. Uhum. Quanto custa uma loja vazia, ou a impossibilidade de contratar, de abrir aquela loja porque eu É. não consegui ter gente, acho que é a gente ultrapassar um pouquinho a nossa barreira de RH e entender do negócio. E o talento também, ele busca, essas empresas para trabalhar onde tem essas funcionalidades, tecnológicas mais, assim, amigáveis, né, onde ele inclusive participa, inclusive às vezes de uma pesquisa de satisfação, como é que foi a contratação dele, Uhum, né. Então se a contratação dele através de uma solução, ela é fluida, né, rápida, porque ele também precisa trabalhar, ele precisa começar a trabalhar porque ele precisa ganhar, uhum. né, para ele já está muito satisfeito com aquilo. Se for uma experiência ruim, né, realmente, ele já está entrando Se o meio processo torto já no tem uma processo. fricção ali, ele já: "Espera Exatamente, aí". exatamente. E aí acho que é Exatamente. um ponto também de coerência, se a empresa forma uma imagem, ela vende uma imagem de uma empresa ágil, digital, Sim. toda e na hora do processo de admissão isso volta para o papel, a pessoa fala: "Espera É, aí, não funciona. não funciona". E essa admissão também tem alguma conexão com o momento do offboarding ou o produto está mais centrado na admissão mesmo? Tem como a jornada toda. Hoje nós Tá. temos uma solução que faz desde a parte, da entrada de dados através de um ATS, né, de um Uhum, sistema de recrutamento e seleção, entra pelo nosso sistema para fazer toda a coleta de informações. A nossa aplicação hoje trata toda a documentação através de IA, então ela uhum, faz o reconhecimento. Você comentou agora há pouco sobre foto, três por uhum, quatro. Ela exatamente reconhece, se você quer fazer a recepção daquela foto, fundo branco, pessoa sorrindo, né, porque aquela foto vai para o crachá, por uhum, exemplo, enfim. Então a IA trabalha muito fortemente para isso, né, dentro da nossa aplicação, gera todos os documentos eletrônicos, usa o processo de assinatura também digital, a gente faz o processo de assinatura digital, e depois tudo isso vai para o prontuário, na verdade, do colaborador de forma muito organizada e uhum. disponível. A partir daí, tudo que você gerar dentro da jornada dele, enquanto ele estiver na empresa, até o offboard, a própria ferramenta gera todos os Já vai documentos e arquivando. já faz todo o processo de assinatura eletrônica, e isso tudo muito integrado com outros sistemas, da própria companhia, com sistemas de folha de pagamento, Uhum. ou outros que, assim, que a empresa tem. Por que que eu faço essa pergunta, gente? Porque quando a gente fala de jornada do colaborador, todo mundo adora falar do É, onboarding, exatamente. mas o offboarding É também. fundamental, as empresas estão buscando cada vez mais o offboard, Uhum. né, e a gente consegue exatamente solucionar essa dor do cliente hoje. Então você olha para a jornada, acho que é Não é só admissão. desde o candidato, você está melhorando a experiência do Sim, candidato, depois você vem para a experiência do colaborador e até o momento de saída. Acho que é perfeito. olhar para essa jornada como um completo e tendo essa noção de que o negócio é urgente, você Isso. trazer gente. Claro que a RH também não é pastelaria para contratar em 3 Não, dias, mas a gente tem o que a gente puder agilizar nesse processo para impactar o negócio, a gente se é, torna um RH é, mais parceiro do negócio, mais exatamente. próximo de uma visão de business partner. Esse cliente que a gente citei agora da setor de saúde, nós temos um serviço também que nós prestamos para ele, que a gente chama de BPO, que é a análise de uma documentação quando a IA não faz. E a Uhum. gente tem um SLA de 15 minutos por candidato quando chega na nossa esteira. Então quando chega a documentação, eu tenho 15 minutos para validar e voltar com tudo isso pronto para entrar no processo de contratação. Por isso que o processo diminuiu até 3 dias para fazer isso hoje. Uhum. É um ganho muito significativo, É porque é tempo, né, hoje muito. e É um o tempo. candidato É como eu falei, o tempo hoje ele não aparece no DRE. não aparece, mas se vo e um outro ponto que eu puxo É, muito aqui, é que a gente contabilizar os ganhos que tem com as sim, ações de RH não é simples. não, Não é que nem marketing, gerei lead, sim, gerei como comercial, vendi, pronto, acabou. RH você vai ter que puxar um monte de isso, coisas, mas é exatamente. importante que a gente saiba fazer esse exercício
Para quando você chegar lá na frente e falar: "Preciso de uma ferramenta de gestão de jornada digital", É isso partindo da mesmo. admissão e tudo. Por que que eu preciso disso? Quais são os ganhos que a gente vai ter? Uhum. E um outro ponto que eu bato com eles muito que pega a liderança e torna seu aliado. Sim, O líder precisa de gente. sim. Se ele for seu aliado, você já tem alguns passinhos da frente para facilitar o seu dia a dia e você conseguir olhar de forma mais estratégica e muitas vezes preditiva. Você já consegue identificar comportamento, em que momento a pessoa desiste, ou qual etapa da admissão que deu mais Uhum. problema para você já educar aquela pessoa para na próxima que for no mesmo perfil, essa pessoa já está mais pronta para ser mais rápida ainda. Então, o digital nos traz muitos dados, mas desde que a gente tenha Correto. essa consciência de saber vender a ideia, gente. A gente precisa vender uma ideia. É uma ideia. Todo mundo precisa saber vender. O time da DOC vai abordar vocês, vai mostrar tudo. Sim, Como que você leva tudo. isso para dentro? Como que você leva isso, como uma Mostrar o ROI, mostrar todos os isso. benefícios, né. Não é só às vezes o tempo, né, você tem a questão da agilidade da ferramenta, tem a questão da ferramenta ser amigável, né, então Uhum. tem uma série de detalhes importantíssimo, né. Uma coisa que também é muito importante dentro do nosso processo, são as questões de segurança da informação. Você trabalha com dado muito sensível, Sim, e então muito dado, né. muito dado sensível, então como que a gente protege esse dado hoje? Então a nossa empresa tem uma política de segurança fortíssima, a gente é certificado ISO 27001 e 27701 Uhum. pela LGPD. A gente tem as 2 certificações, né, que são extremamente importantes para o processo. A gente trabalha com dado, e esse dado ele tem que mitigar qualquer tipo de risco hoje, Então aí, ó, gente, tem uma oportunidade de você melhorar e ainda garantir com segurança. sem dúvida. A gente vai deixar aqui em cima o link para você conhecer um pouco mais da ferramenta. Obrigado pelo papo, por Obrigado, estabelecer, por trazer um pouco imagina, dessa visão, que mais que: "Ai, não, é só contratar e assinar contrato digital", eu e que o agradeço. processo todo pode ser mais simples, mais fácil. E, de novo, lá na ponta a gente está ligando com o resultado do negócio, que aí eu deixo de ser simplesmente alguém que quer um lugar na mesa, eu sou bem-vindo na mesa para discutir isso com a galera que também é de negócio, porque RH também é área de negócio. Então já vai aí mais um pontinho para você botar no seu caderno, depois você compartilha com a gente tudo que você anotou, e daqui a pouco eu volto com outro conteúdo. Até mais.